Boa tarde de novo. Como a gente comentou no outro vídeo, nós cortamos, né? Falamos um pouquinho sobre o fumo e agora a gente vai falar um pouco sobre o consumo de álcool, né? Sobre o que é que beber, cerveja, vinho, cachaça, vodka, qualquer coisa que tenha álcool pode causar na gestação, né, dona Lúcia? Isso, aí nós vamos estar conversando sobre os riscos do álcool na gestação também, que é uma droga também, né? Então, o álcool e gestação. O álcool, igualmente como o cigarro, né? Ele atravessa a placenta e vai atuar diretamente sobre o feto que sofre suas consequências. Ele também atravessa o leite materno, podendo intoxicar o bebê. Olha o risco, gente. Então, o, o álcool, ele é filtrado para onde? Ele vai para o sangue, né? O bebê também, toda a alimentação, tudo que a mãe come, né, durante a gestação, o bebê também participa, né? Então, se ela bebe um álcool, ele também vai participar também, igualmente como qualquer outra alimentação, através do quê? Da placenta, né? Então, a placenta vai filtrar, né? E leva para a corrente sanguínea do bebê. Olha o risco, né? Então, o bebê vai ficar o quê? Ele vai ter os efeitos do álcool, né? Porque o bebê precisa de pouquinha coisa, né, para ele sofrer, né? Ele vai sofrer os efeitos do álcool logo depois que a mãe bebe álcool, né, a bebida alcoólica, o bebê também vai estar participando da mesma bebida alcoólica, né? Só que ele vai sofrer muito mais do que a mãe, tá? Porque isso traz risco para a vidinha dele. Talvez ele nasça com probleminha, né? De retardo, né? Dificuldade de raciocinar, dificuldade na aprendizagem, né? Isso tanto quanto o fumo também, viu? E aí, como a gente coloca aqui, né, na questão da amamentação, né, dona Lúcia? Não Isso, só na gravidez, que quando você bebe, ingere o álcool, né, toma alguma bebida que tenha álcool e você tá amamentando, o leite vai sair com um pouco desse resquício de álcool, né? Vai sair um pouquinho de álcool ali e você também vai prejudicar o bebê. E aí é isso, importante a gente falar isso aqui, né, dona Lúcia, dos alcoólicos isso. anônimos. Uhum. Tem os alcoólicos anônimos, né? É uma associação, né? Que eles reúnem as pessoas que usam álcool, né? Mas às vezes, pessoal, a gente usa o álcool e a gente não se sente que é um alcoólatra, né? Porque a gente acha que a gente bebe só por esporte. Mas na gestação, a gente tá bebendo por esporte, mas é um esporte tão prejudicial que seu filho pode levar, não é, o efeito desse algo pro resto da vida, tá? Então, é um bebezinho que ele, não, ele é todo indefeso, né? Então, ele não tem resistência no organismo. Então, se ele pega uma bebida, né? E que vai fazer, vai causar dependência nele também, né? Os bebês que nascem de mães que são alcoólatras, que fazem uso de álcool, né? Que fazem uso de droga também, o bebê nasce com abstinência, né? O que é isso? A falta daquele componente no organismo. Então ele sofre. Então os bebês sofrem todo essa falta do álcool logo depois do nascimento e leva algum tempo para ele se desintoxicar dos efeitos tanto do álcool, da droga, do fumo, né?
por causa da nicotina. A nicotina, ela causa dependência, né? Vocês já ouviram falar, né? Certamente. E aí, assim, se você sente que você precisa de ajuda, e é normal a gente precisar de ajuda, né? São vícios, seja o álcool, seja o fumo que a gente falou no outro vídeo, sejam outras drogas, né? Qualquer tipo de droga. Se você sente que você não está conseguindo parar ou lidar com essa situação, né? Tá difícil, peça ajuda, pode conversar com a gente. Nós podemos indicar, né, como a dona Lúcia falou, os próprios postinhos, eles vão ter uma forma de atenção. Se o problema for o álcool, a gente tem o Alcoólicos Anônimos, existem os grupos de narcóticos anônimos, né, que vão auxiliar com as outras drogas. Então, assim, existem várias organizações, instituições que podem ajudar, né? Isso. Vocês não estão sozinhas nessa, né? E a gente sabe, talvez a gestação, né, essa gravidez, seja como se fosse um empurrão, né, para deixar esse vício de lado, porque vai fazer bem para o bebê e vai fazer bem para vocês também, né? Porque vocês têm que cuidar de vocês também, se amarem e cuidar do corpo de cada uma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na outra aula. E isso é muito importante, vocês estarem bem e cuidarem de vocês. Então, peçam ajuda, né? Vocês não estão sozinhas, né, dona Lúcia? Não, de jeito nenhum. E pra gente fechar, mais alguma coisa, dona Lúcia? Eu acho que deu, né? Pra gente fechar, nós vamos passar um videozinho sobre essa questão do álcool, só pra gente concluir. Gerar uma vida é um momento de muito prazer, de alegria, mas é, acima de tudo, uma tarefa séria que exige compromissos e responsabilidades. Beber durante a gestação faz mal para a criança. Disso muita gente sabe. O problema é que algumas mães ignoram o alerta e continuam consumindo álcool durante a gestação. A consequência é que os filhos herdam uma série de problemas chamados efeitos relacionados ao álcool, que pode provocar desde o aborto ao nascimento prematuro ou até mesmo malformações do feto. Ingerir bebida alcoólica durante a gravidez pode ocasionar ainda baixo peso ao nascer e, durante o desenvolvimento, alterações no comportamento como hiperatividade, transtornos de conduta e dificuldades no aprendizado. A manifestação mais séria é a síndrome alcoólica fetal, que pode causar retardo no crescimento, microcefalia, alterações do sistema nervoso central e alteração facial. O rosto de uma criança com a síndrome pode ser facilmente reconhecido. As características são muito parecidas. Os olhos normalmente são menores, a fissura palpebral é curta, a ponte nasal mais rebaixada, o nariz curto, lábios superiores e os queixos mais finos. A Organização Mundial da Saúde estima que em países desenvolvidos a cada ano 12 mil bebês nasçam com a síndrome do alcoolismo fetal, o equivalente a 4,30 casos de cada 1.000 nascimentos vivos. Entre os filhos de mães alcoólatras, estima-se que 30 a 40% dos recém-nascidos venham a apresentar a doença. Este especialista da área de genética da USP de Ribeirão Preto diz que o primeiro trimestre de gestação seria o mais crítico e associado às malformações, o que, segundo ele, não exime os demais meses de outras consequências. Se a mulher estiver grávida, ela não deve beber em nenhum momento da gestação. E muitos se perguntam, mas eu não sei se estou grávida ou não. Então, se você é uma mulher jovem e pretende ter filhos, e está com a expectativa de ter filhos, então não beba.
certo? Não há dose segura na gestação, então nós não podemos prever se uma determinada ingesta de álcool na primeira semana da gravidez, ou na última, ou no meio, pode ter algum efeito sobre a criança. Mas você ainda pode estar se perguntando, e uma dose só traz danos? Segundo especialistas, o organismo de cada pessoa é distinto e reage de maneira diferente ao álcool. Tem importância a história genética da mãe e o comportamento frente ao álcool antes de ficar grávida. Neste sentido, mulheres com antecedentes familiares de alcoolismo e uma história pessoal de excessos geralmente apresentam maior risco de causar dano ao feto quando fizerem uso da substância. Como o álcool se manifesta no feto? As bebidas alcoólicas penetram no feto através da placenta. Os danos são produzidos porque o bebê não tem a mesma capacidade da mãe de eliminar o álcool do organismo, absorvendo assim a substância tóxica diretamente no sistema nervoso central. Evitar os problemas decorrentes do álcool durante a gestação é, acima de tudo, uma questão social. As meninas brasileiras estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Por falta de informação, essas relações resultam muitas vezes em gravidez indesejada. O índice de engravidez na adolescência cresceu 150% em relação às 2 últimas décadas. No Brasil, 1 entre cada 5 jovens entre 15 e 19 anos já tiveram filhos, descontadas aquelas que praticaram aborto. Cerca de 20% das crianças nascidas no país por ano são filhas de adolescentes. Outros números apontam para estatísticas alarmantes também quando o assunto é a ingestão de bebidas alcoólicas entre as adolescentes. Um levantamento da Unicamp revela que na faixa etária de 12 a 17 anos, 48,3% dos adolescentes tomam bebidas alcoólicas regularmente, 52,2% dos meninos e 44,7% de meninas. E é por tudo isso que a prevenção, seja na adolescência, seja em qualquer gestação, assume o papel principal para uma história de final feliz, onde a geração de uma vida seja apenas um momento sublime e tranquilo, longe de medos e preocupações. Muitos grupos de apoio e entidades podem oferecer ajuda, tirar dúvidas e garantir prontidão terapêutica para mulheres grávidas. A APAI de Limeira, por intermédio do CAD, o Centro de Apoio Diagnóstico e Projeto de Prevenção, realiza um trabalho multidisciplinar desde a abordagem da mãe, motivando-a para a mudança e o acompanhamento profissional do bebê que vier a apresentar a síndrome ou outros efeitos provocados pelo álcool. E lembre-se sempre, se prevenir é a melhor estratégia, ficar longe do álcool é a primeira demonstração de carinho para o bebê, já que uma mulher grávida nunca bebe sozinha. É isso, gente. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Até lá, gente. Tudo de bom. Só um minutinho. Obrigada.